Cruzeiro 1, Grêmio 3, CCD. O que te empolgou e o que deixou a desejar ontem? Olha, o Grêmio, a gente tem que pegar o Grêmio em relação a ele mesmo, né? O Grêmio faz um jogo contra Cascavel terrível, depois faz um jogo pior ainda contra o time da Chapecoense num gramado horroroso, e ontem um jogo de futebol contra um time forte, que é o Cruzeiro, que é um time que vai chegar na frente do Grêmio na tabela, que é melhor que o Grêmio, tem mais jogadores, gasta mais. E o Grêmio conseguiu fazer de alguma forma um enfrentamento bom contra esse time. Poderia ter sofrido gols, como a gente está vendo aí na TV, alguns lances que o Cruzeiro teve oportunidade. Agora o Grêmio conseguiu, por outro lado, fazer algo que não vinha fazendo, que é tentar ser minimamente competitivo, lutou um pouco mais, jogou um pouco mais, teve crescimento individual de alguns jogadores. Eu tô com uma sensação de esperança, assim. Eu fiquei com uma sensação de que dá para fazer um campeonato seguro, não vamos ficar naquela coisa de se empatar, cai para a segunda divisão. Eu acho que dá para fazer alguma coisa diferente, mas a gente sabe, é muito frágil. O time do Grêmio ainda é muito frágil e esse ano vai ser um ano muito difícil. Mas ontem passou pelo menos a ideia. Até ontem o time estava rebaixado. E ontem passou uma ideia de que as coisas podem... Como é que o Grêmio jogou? De time, o Grêmio jogou com o Pavon, o Gustavo Martins, o Kahneman e o Caio Paulista, que foi uma surpresa. Gustavo Martins, Kahneman e Caio Paulista. Caio Paulista. O titular a gente sabe que é o Marlon, né? Que Na tá zaga, voltando. A zaga titular é essa? Gabriel? A zaga Por que o Gabriel perdeu o lugar pro Paulista? Não sei. Pra opção, mim foi né? uma Porque das depois ele surpresas, entrou. tá? Tá, não, mas aí o meio-campo teve. A zaga do Grêmio é essa? Não, acho que não, Vaguinho. Acho que Ele não. testou o Luiz Eduardo no outro Acho jogo. que o Kahneman foi uma tentativa. Por isso é que eu falei que o Kahneman foi uma tentativa de botar um pouquinho mais de experiência na defesa, entendeu? Botar um pouquinho mais de corpo na defesa. O Kahneman não é mais o mesmo jogador, não vai ser. Mas quem é que joga? Eu quero saber quem é que joga. Contra quem é o Grêmio? O Grêmio Mirassol sexta. Quem é que joga? Eu acho que joga esse time aí. Eu acho que joga o Kahneman. Eu acho que joga esse time. Joga o Kahneman. Eu acho que joga o Kahneman. Então o Kahneman na parada melhorou e vai virar a solução do Grêmio. Saiu, né? O Vieri saiu, né? Mas, ô César, me canta do meio pra Ele não frente. consegue ganhar no corpo. Fala, Maurício. Não, o César estava dando a escalação e aí começou o debate. Eu fiquei curioso do meio para frente porque a gente estava gravando um conteúdo com o Pedro Ernesto lá no Central Park e a gente não pôde acompanhar só via pontualmente gol, 1-1, 2-1, 3-1, 2 pênaltis perdidos, mas a escalação original eu não vi. Vamos lá. Aí joga essa linha de 4, tá? Essa linha de 4. E aí a TV tá mostrando aqui, Maurício, tu não tem o retorno, um dos pênaltis do jogo, que é um negócio surreal, né? Surreal o que fez a arbitragem. Conseguiu errar tudo. Mas meio-campo, Vijaçante e Nardoni abrem o meio-campo. O Mac é o meia, repetindo o que ele fez no último jogo. O Mac jogando como titular nos 2 últimos jogos. E aí, por fim, um ataque com o TT pela direita, o Amuso pela esquerda e o Carlos Início. O TT sendo meia ponta por dentro, assim. Desculpa, lado direito quem? TT, Carlos Inícios e Amuso. Amuso fez uma partida Esse muito meio frágil funcionou, ontem. César, porque a nominata do meio que você deu, eu gostei. Assim, o Nardoni de segundo, o Vijaçante de primeiro e o Gabriel Mac. Funcionou isso no campo? Eu acho... É muito embrionário ainda, mas eu acho o Mac, por exemplo, ele é um jogador muito talentoso, mas ele precisa ter um pouco mais de participação, né? O meia ali... Tanto é que o Grêmio quer contratar um meia, né? O Grêmio busca para contratar um meia e em cima dessa realidade aí, eu acho que o Mac vai ser vendido, efetivamente, né? O Monsalve entrou no jogo mal, né? O Monsalve entrou mal no jogo ontem, entrou pela direita, não foi bem. Mas o time do Grêmio eu acho que está definido para o reinício do trabalho, com os dois, com o Vijaçante voltando, que é uma boa novidade, né? O Vijaçante voltando. E o guri aí que chegou, o Matheus Nascimento. Tem um episódio bem legal desse jogo, nesse episódio do pênalti, que a gente discutiu tanto o pênalti no futebol brasileiro. Tem um episódio bem legal nesse lance aí. O pênalti, quem iria bater o pênalti? Quem iria bater o pênalti era o Marcos Rocha. Tá. O Marcos Rocha foi na bola bater o pênalti porque ele era o cara programado para bater o pênalti. O batedor.
Não sei se o batedor daquele momento, sei eu como é que funciona isso. Até o Carlos Início é o batedor, né? Mas Sim. naquele momento ali o Carlos Início não estava no jogo e tal. E aí, Vaguinha, o guri claramente pede pega a bola e diz, deixa eu bater. E o Marcos Rocha, ele olha o lance e vai no treinador. Ele abraça o guri e aponta pro treinador e diz assim, ok, ele vai bater. Como que ele pedindo autorização. Não sou eu que vou bater. É o guri que vai bater. O Marcos Rocha pega claramente, assim, ele abraça o jogador e diz e aponta pra alguém, que a gente não sabe pra quem é, mas imagino eu que seja pro treinador. Aí o guri pega a bola, bate, faz o gol. A gente sabe, é um amistoso, não muda nada isso, mas o Marcos Rocha, que foi mal no campo, tá? Jogou pouco. Tá muito abaixo fisicamente. Eu acho que isso mostra um pouco de personalidade do Matheus Nascimento, que tá chegando, querendo mostrar um pouco queria de mostrar um pouco de força. Ele teve uma ou duas participações apenas com a bola, porque esse jogo teve uma peculiaridade. Ele vai até os 60 minutos, tá? E aí o Cruzeiro mudou todos os jogadores numa modificação. Porque o regulamento do amistoso era trocas ilimitadas, mas apenas 3 vezes, né? Tá. Então, o Grêmio fez 2, 3 trocas, depois trocou todo o time e o Cruzeiro trocou todo o time. Então, o jogo perdeu, assim, valor a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, o jogo perde um pouco de valor. Mas mesmo assim, serviu aí para movimentar os jogadores num jogo muito diferente, né? Um jogo com uma equipe que é forte, né? Não é o Cascavel, né? A galera mandou aqui, ó, o Vinícius Vieira, só da atitude desse guri já valeu. Azar que é amistoso. Não, tá bem. Eu acho que tudo é válido nessa hora. Mas é um jogador que vai ter que... É difícil pra ele, né? Ele dificilmente vai jogar, né? Ele vai jogar alguns minutos aí e tal. Que o Grêmio tem uma sequência. Eu não sei o que vai acontecer com o Bright White. Como é que foi o Bright White? O Bright White não viaja. Não viajou, né? Tá o Bright gripado. White ontem Arrumou uma influenza eu fui agora. atrás. Ele tá, a informação é que ele tá com influenza. Informação. E vai ficar uma semana em casa, uma coisa assim. Mas ele não foi a Cascavel. Mas ele já não foi a Cascavel. E a influenza dura um pouco. Eu acho que o Bright White é daqueles casos assim que o Grêmio não quer mais, entendeu? O Grêmio não quer mais. E o Bright White, pelo visto, também não, né? Maurício chamou? Eu chamei porque o Matheus Nascimento, se ele fosse disputar diretamente a posição com o Vinícius, eu concordo com o César de que ele jogaria só quando o Vinícius machucasse ou tomasse cartão ou cansasse. Mas do que eu lembro desse Matheus Nascimento surgindo no Botafogo, ele faz mais de uma posição com naturalidade. Ele não é o 9 que só pode ser 9. Ele pode ser segundo atacante, ele pode ser um jogador que atue por trás de 1 ou 2 atacantes. Ele tem mais recurso, ele tem mais repertório do que isso. Então, se esse modelo 2 pontas, por mais que o César tenha dito que o TT tenha vindo mais para dentro, né? Mas o modelo que o Grêmio adotar, e do jeito que o Luiz Castro conhece o Matheus Nascimento, porque foi com o Luiz Castro que o Matheus Nascimento teve o melhor momento dele, a ponto de ser cotado para a seleção brasileira no curto ou médio prazo, tamanha foi a força do seu surgimento. Eu acredito que o Matheus Nascimento pode jogar em mais de uma e, neste caso, ele teria mais minutos e não duvido até que pudesse virar titular numa mudança de desenho do time. Porque aquele Matheus Nascimento do início, que depois não se confirmou, era um jogador muito interessante. Se ele se aproximar daquilo, ele joga no Grêmio. O esquema, eu concordo com o Maurício, é um jogador que pode fazer mais de uma função. Se ele conseguir ser o jogador, eu duvido que consiga... porque ficou muito tempo sem evoluir, e isso aí a gente sabe que é difícil do jogador retomar a qualidade que tinha ou que pintou. Agora, o Grêmio vai contratar um meia. Está contratando. A informação é que a qualquer momento vai surgir o nome. Ontem já pode surgir o nome aí, então. Ontem surgiu um nome que não é, tá? Qual? O Fábio... Como é que é o sobrenome que joga no mundo árabe? Fábio Lima. Fábio Lima. Não é esse jogador. Não é ele. Não é esse jogador. Mas eu não consegui confirmar com as minhas fontes o nome. A única coisa que me disseram, esquece esse nome, não é esse jogador. Tá. E me disseram que o meia tem 28 anos, esse jogador tem 33 anos. Ou seja, é um nome que já está... tá falando aqui, só complementar tua informação, que um torcedor do Grêmio mandou aqui, o Josito, o meia que o Grêmio está trazendo, esse Fábio Lima, ele é do Al-Waus. Isso. Enfim...
e já jogou com o Mister e ele é naturalizado emiradense. Então já entraria como gringo também na cota ali do. Não, mas ele dos tem dupla estrangeiros. nacionalidade, né? Tem dupla? Daí entraria como brasileiro. Eu não sei como funciona a regra, mas, mas não é esse. Mas não é esse. Não é esse. Tá todo mundo dizendo, eu vi nas redes sociais, todo mundo, a minha fonte é uma fonte importante, disse o seguinte, não é esse, esquece esse nome. Mas não quis te dar dele? pistas de é quem um meia, tu não viu esse jogador? É um meia canhoto, eu não conhecia também, fui ver vídeos. Fábio. Fábio, é um Lima. meia canhoto que joga na seleção Eu dos gostaria que Emirados fosse o Árabes. Jogou Rômulo, no viu, Vasco. Oi? Hã? Eu gostaria que fosse o Rômulo, que é um jogador que atuou, se não me engano, no Novo Horizontino com muito destaque. No Palmeiras não conseguiu jogar porque o Rafael Veiga estava lá. E aí ele não teve muita chance, teve lesão no Palmeiras também. E aí ele volta para o interior, volta para o Novo Horizontino. E esse é meia armador mesmo. A função dele, se você fosse botar na carteirinha da carteira de trabalho dele, não é jogador de futebol, é meia armador. Se o Grêmio quer essa função, eu gostaria que fosse esse jogador que não teve como jogar no Palmeiras porque o teto estava ocupado, mas no Grêmio aquela vaga está esperando por ele. Então, se for o Rômulo, pode ser uma boa alternativa. Eu tô procurando, eu tô numa fase dessa procura que a gente faz de jogador dentro das informações meio quebradas que a gente tem. O que eu sei é que ele tem 28 anos. Isso é a única coisa. Me disseram, É a única coisa que O Grêmio ele tá sabe. contratando um meia de 28 anos. um meia de 28 anos. Ah, mas não é Disseram- difícil de achar. Tá, mas veio aqui, Descobri. o Schenck fala que veio aqui Cadê o Gui? informação em algum momento do Gui tá Segue o recuperado Fio. já? Eu não tava aqui. Alan, do Moreirense. Alan? Não, também não. Não Também é. não. Pelo Só menos sabe na que tem época não 28 era, anos. né? Pelo menos na época não era. Não, é que assim, ó, ontem surgiu o nome desse jogador. Veio a informação do Marcos Souza da contratação e em seguida veio. O Grêmio tá trazendo meia. Porque o treinador disse ontem que o Grêmio já tem acertado com o meia. E aí, claro, vem as especulações a partir daí. Este meia que tá no mundo árabe lá, que joga um tempo. O curioso é que o Grêmio está contratando jogadores sem contrato, né? O próprio jogador do Cabo Verde é um jogador sem contrato. Então, o Grêmio tá mapeando o mercado aí para não gastar, né?